Overspeed. Terrain. Don't sink. Pull up. Senhores passageiros, vistam o macacão, as luvas e coloquem o capacete, pois está começando um episódio do Speed Break Podcast. Stall. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao segundo episódio desse podcast que vai continuar sendo uma bosta, porque essa é a nossa teoria de ser e a gente não vai largar esse propósito. Fiquem tranquilos, galera. Não deixem de assistir o podcast, porque ele vai continuar sendo ruim. Então, antes de mais nada, vamos se apresentar. Eu sou Pedro Henrique Costa, tenho 20 anos agora. No último episódio era 19, agora eu tô com 20. Mandem presentes pra caixa postal, que é 559006. Mentira, não tem caixa postal ainda. Então, eu sou Pedro Henrique Costa, tenho 20 anos e eu acho que Qualifying no sábado é muito melhor que o Sprint Race. Eu sou o Felipe Guimarães e eu acho que treino livre depois do classificatório de sexta-feira não faz sentido nenhum. Sou o Bruno Gargione, continuo tendo 27 anos e eu curti a Sprint Race. Aqui é o Gonçalo Cita, eu respeito todas as opiniões, mas a minha é que vale. Qualifying extrai o melhor de todos os pilotos. Então, como eu já disse, esse é o segundo episódio do nosso podcast. Se você não conhece a gente, vai lá e assiste o primeiro episódio. Se você conhece a gente do mesmo jeito, vai lá e assiste o primeiro episódio. Acessa aqui no nosso canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, ou no Spotify também já está lá o nosso primeiro episódio, que é um episódio falando sobre Viva do Senna, um assunto super interessante, mas além disso, a gente ainda se apresenta e conta como a gente começou a assistir Fórmula 1. Além disso, segue a gente no Instagram, galera, @SpeedBreakPodcast. A gente tá lá sempre postando alguma coisinha ou outra da Fórmula 1 que sai durante a semana, alguns memes também. Então, pra descontrair um pouquinho, e lá a gente também posta os links pra direcionar pro Spotify ou pro YouTube. Pro episódio de hoje a gente teve a ideia de falar sobre a mudança que a Fórmula 1, ou a adaptação que a Fórmula 1 está tentando fazer para essa temporada e para as próximas temporadas, que é a implementação de um sistema de final de semana diferente. A gente já teve 2 ou 3 corridas, se eu não me engano, esse ano, que foram nesse formato, e vamos ter mais 2, se eu não me engano, ou mais uma corrida esse ano. Você pode ver que as minhas informações são extremamente apuradas, extremamente preciso. Tá sabendo legal. Não, tô sabendo legal. A gente vai discutir sobre isso ao decorrer do podcast. Overspeed. Então, galera, eu acho que antes da gente começar a discutir sobre se a gente concorda ou não com as mudanças que a Fórmula 1 quer fazer e tá tentando implementar, a gente podia também lembrar como é que era antigamente, na época do Senna, na época dos anos 80, 90, como é que era a Fórmula 1, e até um pouco mais pra frente, as mudanças clássicas, assim, mudanças maiores que a gente teve na categoria, principalmente na composição do final de semana. Antes disso também, eu acho que é interessante a gente falar sobre como é que tá sendo agora, nos últimos anos, o final de semana de Fórmula 1. Tanto porque tem gente que só assiste a corrida no domingo e nem sabe o que tem nos outros dias, como também para aquela galera que não assiste tanto a Fórmula 1 e quer saber, quer aprender, quer descobrir como é que é o final de semana. E é bom a gente discutir sobre o qualifying, porque ele é um dos decisórios da corrida, né? Tanto do teu acerto do teu carro, que até o início do qualifying é onde você pode mexer no teu carro, acertar ele. Depois disso, tu não pode mais tocar no teu carro, entre aspas, ali, se é um acerto de asa, alguma coisa. E o qualifying, em algumas corridas, ele é até decisório no pódio, né? Às vezes a gente vê que o cara larga em primeiro e termina em primeiro, muito pelo circuito ter a característica de você se destacar no qualifying, você ter quase absoluta certeza que tu vai chegar em primeiro, sabe? Mônaco, Azerbaijão também é um pouco assim, né? E sobre isso que a gente tava falando no último episódio, que a galera tem que estar atenta para como assistir Fórmula 1, retornando um pouco desse assunto, que você tem que saber isso principalmente. Eu vou assistindo corrida em Mônaco, então o quali é muito importante. Outra coisa, primeira curva de uma corrida. Às vezes a distância da largada até a primeira curva vai ser fundamental para você assistir uma corrida e saber o que esperar nas primeiras voltas. É tão importante assim, se o cara conseguiu a primeira posição na primeira volta? Se o cara conseguiu manter a primeira posição depois da primeira curva, isso é importante ou não significa muita coisa? Para você saber o que esperar na corrida, esse tipo de coisa é fundamental, né? Se você for olhar a corrida, olhando desde o início das atividades lá na sexta-feira, é como se fosse uma linha do tempo, né? Que na sexta-feira esses 2 treinos servem para que se tenha uma orientação em relação ao desgaste dos pneus, o que os competidores estão usando de pneus, velocidades do final da reta. Então é muito mais o nome é treino, mas é muito mais assim um período de aprendizagem sobre a performance do carro. E no terceiro treino livre que é feito no sábado, aquele não, já é um treino para a qualificação. Porque como vocês comentaram, a qualificação ela acaba sendo um fator determinante do resultado da corrida
pelas características dos circuitos, né? Então, muitas vezes em alguns circuitos, como o Gonçalo falou, Mônaco, por exemplo, é mais importante a qualificação do que, digamos assim, um acerto para a corrida do carro, né? Porque vai ser na qualificação 99%, assim, digamos assim, do pódio vai ser definido. Terrain. Don't sink. Pull up. Pra quem não sabe, o carro da Fórmula 1, depois do qualifying, no caso, você faz uma configuração. A hora que você vai fazer a tua primeira volta do qualifying, o carro entra em parque fermé. Você não pode mais mexer nos ajustes do carro. Qual vai ser a configuração da tua asa, qual vai ser a configuração da tua asa dianteira, asa traseira. Todas as partes configuráveis do carro, vai ter uns acertos de aerodinâmica, você não pode mais mexer a partir daquele momento. Então, dependendo da pista, por exemplo, em Mônaco, como você considera que é muito mais importante para você o qualifying, você vai configurar o teu carro antes de fechar o parque vermelho, você vai configurar o carro para classificação, porque a classificação é a parte mais importante. E com esse carro que você configurou para classificação, você vai ter que andar com ele nessas configurações no domingo. Vai mudar muita coisa? Vai, porque o carro tá mais pesado. Com o carro mais pesado, porque tá com mais combustível, a dinâmica do carro é totalmente diferente. É um carro totalmente diferente. Então o piloto pode querer arriscar, fazer um carro que vai ser ruim na classificação, mas no domingo, com o carro pesado, ele vai estar com um carro muito mais ágil, que vai conseguir fazer muito mais ultrapassagem. Foi assim, através dessa técnica, que o Niki Lauda ganhou do Alain Prost em 84, que logo no início do campeonato ele percebeu que ele não conseguiria bater o Prost em qualificação. Então ele começou a fazer o acerto do carro só para a prova. E depois o Prost usou essa mesma técnica contra o Senna entre os anos de 88 e 89, que eles foram companheiros, que ele logo se deu conta que seria muito difícil ele bater o Senna em qualificação. Então ele começou a levar o entendimento dele do acerto do carro para a corrida. E por essa diferença também que a gente vê aí do carro pesado, carro mais leve, que a gente vê tantos pilotos em determinadas corridas, cara, já no começo das primeiras voltas já começa a reclamar, pô, meu carro tá saindo muito de traseira, não tá, né, a frente não tá entrando legal e por aí vai. Justamente porque ele foi feito pro qualifying. Agora com esse peso diferente, o carro se comporta de outra maneira. Vocês podem notar, acho que quem tá acompanhando a Fórmula 1 agora, um exemplo que a gente teve bastante foi o Williams agora, do George Russell, que nos treinos, nas qualificaçções, ele fazia voltas incríveis com o carro que ele tem, né, conseguia ir pro classificatório, né, e até o Q3 quase, e na corrida o carro dele não ia bem, sabe? Porque eles queriam mostrar para essa empresa que comprou ali a Williams, a Dorton, que estavam melhorando. Então a maneira deles encontrarem isso foi fazer um carro que fosse rápido para a classificação, só que quando o carro está atrás de outro e pega ar turbulento, ele não rende. Por isso que a performance da Williams em corrida é tão, digamos assim, é tão diferente do que aquela que eles apresentam no sábado. Na sexta-feira, então, a gente tem 2 treinos livres. Treino livre é basicamente a equipe pode fazer o que ela quiser na pista, fazer quantas voltas ela quiser, pode escolher qual pneu que ela vai usar, pode abrir o DRS, que é a asa traseira que vai reduzir o arrasto em algumas retas específicas, né? Pode abrir à vontade, não precisa estar uma distância, menos de uma distância específica, que no caso é 1 segundo, um pneu diferente, uma configuração diferente, uma asa diferente, colocar alguns radares, alguns sensores para tentar entender qual é a dinâmica, a aerodinâmica do carro, como é que tá agindo cada parte, cada bar de bordo, cada asa traseira. Pode fazer vários testes. Basicamente, são 3 treinos livres, então, e 2 deles são na sexta-feira, normalmente. Já no sábado, tem o terceiro treino livre, que é a última chance das equipes de testar o carro e ver se está tudo certo, fazer alguns upgrades, testar os pneus que vão ser usados na classificação, porque ainda no sábado, acho que se não me engano 2 a 3 horas depois, vai ser, depois do terceiro treino livre, vai ser o qualifying. Uma coisa que eu esqueci de falar é que na sexta-feira, o treino livre, digamos assim, mais importante realmente é o segundo, porque ele normalmente acontece no mesmo horário da classificação. Então, por exemplo, em Singapura, Abu Dhabi, são pistas que o horário da corrida vai ser um horário que o sol já vai estar se pondo, então você tem que escolher o horário específico para colocar o teu carro na pista, testando o qualifying, para você saber qual vai ser a temperatura da pista, mais ou menos naquele horário, para saber como que teu carro vai render naquele momento. Os grandes prêmios do Oriente Médio são à noite e no final do ano, justamente para pegar a parte de inverno e menos sol, porque mesmo no inverno chega a fazer quase 30 graus ali no Emirados e no Catar. Se faz à noite justamente para que não tenha a temperatura tão alta da pista e também do ambiente. Seria possível fazer 50, 60, 70 voltas com a temperatura do verão ou até mesmo a do dia, que acho que até venta até mais, mesmo no inverno venta mais de dia do que à noite. Tem essa parte também.
que é uma coisa que o pessoal também reclamou esse ano na Holanda, né? Que tava ventando muito, não sei o quê, e a entrada de curva era diferente e tal, enfim. Nos treinos ali, lembrar que a equipe, eu acho que foca bastante, né, na questão de consumo de combustível, para ver quanto de combustível que tu vai botar no teu carro para ter uma melhor performance, questão de consumo de pneus, para ver como é que vai ser a tua estratégia de corrida no dia, se tu vai largar um médio com um pneu mais duro para ir até o final. Isso se não tiver algum previsto de trocar um motor, de trocar alguma peça que vai te levar a alguma penalização, né? Esse esporte é tão único, né? E tem essa individualidade de cada circuito. Não dá para seguir uma regra de bolo, né? De que focar 100% na qualificação ou 100% na corrida. Cada circuito vai trazer o seu desafio e as equipes têm que trabalhar em relação a isso, né? Então, por exemplo, o circuito da Rússia, a reta da largada até a curva 1 é muito comprida. Então, não necessariamente fazer a pole lá é o melhor negócio, né? De repente, tu largar na segunda fileira pode ser mais vantajoso. Acho que isso também traz um pouco da magia assim, da Fórmula 1, que a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima corrida, porque ela é única, diferente das que aconteceram antes. Overspeed. O qualifying, falando de maneira básica e muito simples, que é simples realmente, é você fazer a volta mais rápida. Na corrida, você tem que fazer uma série de voltas, 60 voltas, 40 voltas, 70 voltas, várias e várias voltas, que vão gerar um tempo total de corrida. Então o que interessa é o tempo total de corrida, para ver quem chegou na frente, quem chegou atrás. É uma perseguição entre os carros, né? Mas no qualifying, o que interessa é uma volta só. Então a gente tem também a questão de que os carros são carros híbridos, né? A gente pode fazer um podcast só falando sobre o motor do carro, né? A unidade de potência, na verdade, não é nem um motor, porque são 3 motores, né? Mas, então, por ter a questão das baterias, da regeneração da carga da bateria, no qualifying você foca em fazer uma volta só. Então, dificilmente você vai fazer, além da questão de que na corrida você vai estar com o pneu desgastado, porque você vai desgastando cada vez mais, e também do peso maior, uma coisa que faz com que seja muito difícil você fazer uma volta muito rápida na corrida é que você está focando em fazer uma corrida rápida, e não em fazer uma volta só. Então, você vai guardar toda a tua potência de bateria para uma volta só. Vai colocar o DRS no momento certo para fazer tudo encaixar uma volta perfeita. E basicamente quem fizer a volta mais rápida vai largar na pole. É isso que significa o qualifying. Antigamente a Fórmula 1 ela tinha o sistema de treino de 1 hora, né, de classificação. Então nessa 1 hora a pista era liberada para os carros irem no momento em que eles quiserem, dar quantas voltas eles quiserem. Naquela 1 hora era estabelecido o menor tempo a ser atingido. E assim era definido o grid. Só que o que acontecia? O evento tem duração de 1 hora. Começava a chuva, por exemplo, nos 10 minutos iniciais ou do meio para frente. O tempo não teria como ser baixado, porque com chuva se perde aderência, os carros andam mais devagar, a gente sabe disso. Então o evento para a transmissão perderia sua essência, né? Que na verdade não poderia, os carros não andariam nessa 1 hora. E aí foi inventado então o sistema de Q1, Q2 e Q3. Os carros obrigatoriamente têm que ir a 15 minutos, ir lá e refazer aquela volta, ir improvisando e ir melhorando até que o cronômetro zere e aí os 5 piores daquele stint sejam eliminados. Basicamente, para quem não sabe, são 20 pilotos na Fórmula 1. Esses 20 pilotos vão começar a disputar no Q1. Então, no Q1, eles vão começar a disputar os 20. Cada um vai fazer uma volta e, com isso, vai formar aquela tabela que tá todo mundo acostumado a ver na parte lateral da tela da transmissão. Q1, Q2 e Q3 tem duração de 15 minutos. Quando acaba o Q1, os 5 piores vão ser eliminados. E aí, no Q2, vai ser só 15 carros que vão estar disputando o Q2, então já vai um pouco mais limitado, vai ter que ser mais rápido ainda. No Q3, então mais simples ainda, vai ser só 10 pessoas, e aí não vai mais ter ninguém eliminado, simplesmente é mais 15 minutos para decidir qual vai ser a real ordem de largada. Só o detalhe que eu deixei para falar agora depois é que no Q2 tem uma coisa específica, que é a escolha do pneu que você vai largar na corrida. Se você passar do Q2, se você passar nos 10 primeiros, no final do Q2, o pneu que você usar para fazer a tua volta mais rápida vai ser o pneu que você vai usar na largada. A não ser que chova e você tenha que trocar esse pneu por um pneu de chuva, obviamente. Então esquece essa regra, né? Essa regra é anulada. Mas se não chover, você vai precisar usar esse pneu. Ou se o pneu tiver com algum problema, alguma bolha, alguma coisa que vai causar alguma insegurança para o carro. Mas basicamente é isso que acontece.
Então a gente tem uma briga em que as equipes já vão estar testando nos treinos livres já, para decidir qual vai ser o pneu que eles vão usar. Então, se a equipe não é uma equipe tão boa, ela vai automaticamente já largar com um pneu mais macio, porque o pneu mais macio vai ser mais rápido, mas ele vai se desgastar bastante na hora da corrida e você vai ter que parar antes. Aí isso a gente pode conversar depois, que vai causar uma diferença na estratégia de corrida, porque você tendo que parar antes, você fica sujeito a uma ultrapassagem de quem tá vindo atrás, ou de perder as posições que você já tem conquistada, né? Dá para ressaltar também que durante a classificação tu pode usar alguns modos de potência um pouquinho superior àqueles que você vai usar na corrida, sabe? Então tu consegue proporcionar para o teu carro um setup de mistura combustível-ar ali um pouquinho mais rica, né, que mais combustível ali vai te dar uma, entre aspas, uma maior potência, né, tanto do teu módulo de combustão interna como de energia, tu consegue botar 2 módulos acima daquilo que tu vai usar, isso vai te proporcionar que você consiga uma velocidade maior, né? Que a Mercedes que implementou isso e chama de Party Mode, né? Uma coisa que é interessante, assim, que a gente pensa que é um stint de 15 minutos, então durante 15 minutos vai ter carro na pista. Na prática isso não acontece, né? Porque o que é na verdade é um jogo de xadrez, né? O tempo todo. Eles estão vendo quem que tá na pista, em qual porção da pista aqueles carros estão, para que quando o carro da tua equipe seja lançado para a volta rápida, ele não pegue tráfego ou numa pista que nem Monza. Aí, nesse caso é interessante pegar um tráfego na reta que vai te dar o vácuo e tu vai conseguir uma velocidade final de reta maior, né? Esses 15 minutos, embora sejam um tempo curto, na prática esse tempo de pista é ainda menor, porque eles deixam também para lançar o carro mais para o final do stint, que daí a pista tem mais aderência, mais borracha, né, em cima do asfalto, e a tendência é que o tempo seja mais rápido. O que eu acho mais legal num qualifying, pra mim, o qualifying é um dos melhores qualifyings quando a pista tá molhada e tá secando. Porque aí é carro na pista o tempo inteiro tentando melhorar, porque a cada volta vai melhorar. Você não pode deixar pra esperar pro último minuto no momento melhor, porque se tava chovendo, quer dizer que pode voltar a chover. Então você tem que estar o tempo inteiro cravando a melhor volta, porque a qualquer momento pode voltar a chover e aí ninguém mais melhora. Esse pra mim é o melhor tipo de classificação que tem. Foi o que aconteceu basicamente em Spa esse ano, né, pra quem acompanhou. Tanto que o Russell, uma Williams conseguiu largar em segundo justamente por isso, sabe? No final do classificatório começou a chover. A galera que não tinha tempo não conseguiu fazer um tempo melhor que eles como já foram mais preparados ali pra chuva, conseguiram fazer um tempo melhor e saíram na frente. Mas esse sistema de Q1, Q2 e Q3, ele funciona em todas as pistas, menos uma, né? Que é Monza. Que é Monza. A galera deixa para sair todo mundo junto, porque, lógico, o carro que tá na frente vai dar o vácuo pro carro que tá atrás, e assim sucessivamente. Ninguém quer ser o carro que tá na frente. Então vai todo mundo meio que indo junto, e um fazendo que vai e não vai. Se não me engano, foi em 2019 até, que na verdade eles não conseguiram fazer nenhuma volta no final do Q3, porque ficou todo mundo embolado, e ninguém foi e saiu para fazer a volta rápida. Overspeed. Tá, então agora finalmente falando das mudanças que a Fórmula 1 quer propor, na verdade já estão até testando esse ano, já tivemos algumas corridas testes e vamos ter ainda corridas testes, inclusive no Brasil vai ter também um teste desse modelo diferente. E aqui na nossa equipe, no nosso casting aqui do podcast, a gente tem opiniões divergentes e a gente combinou de não conversar isso antes, então a gente vai discutir aqui agora ao vivo, daí a gente vai brigar, então esse é o último podcast porque a galera não vai se reconciliar e vai acabar o podcast. Então aproveitem agora esses últimos minutos finais. Eu acho que o motivo principal é para, segundo eles, ter ação de pista todos os dias. Pra galera que tá assistindo lá presencialmente e também pra galera que tá assistindo pela televisão. Porque querendo ou não, eu gosto pra caramba de treino livre. Esse ano eu não tô conseguindo assistir tanto, mas eu gosto muito. Sentar lá, nem que eu fique mexendo no celular fazendo outras coisas, mas tá escutando a galera falando, acontece alguma batida, alguma coisa, eu já olho pra televisão, você já vai tendo aquela expectativa, vai construindo aquela expectativa desde a sexta-feira de quais são os melhores tempos, quais são as melhores equipes, como que tá se desenvolvendo cada carro. Eu gosto já desde os treinos. A classificação, que é no sábado, seria jogada ela pra sexta-feira. Então teria um treino livre, pequeno, curto, e logo na sexta-feira já teria a classificação. Então isso já é uma coisa bacana, essa primeira parte, porque com menos tempo de treino e já vai ter uma classificação, na teoria é mais interessante,
porque a galera não tá tão treinada ainda. A galera que não conhece tanto a pista, ou que demora um pouco mais para se ambientar com a pista e com o carro, para fazer o carro render bem, não vai estar tão bem. Às vezes o Lewis Hamilton, que normalmente já estaria bem na classificação, às vezes ele tá um pouco mais lento, porque a equipe não conseguiu acertar o carro. Então na classificação a gente vai ter um resultado um pouco diferente. Então na teoria, à primeira vista, de início, parece algo interessante colocar a classificação na sexta-feira. Aí a primeira discussão que tem é: essa classificação não vai render a mesma, não vai ser tão importante quanto a classificação no sábado. Porque o que vai ter no sábado no lugar da classificação? Vai ter mais um treino livre, então depois da classificação da sexta-feira, a gente vai ter mais um treino livre no sábado, e depois uma mini corrida, que a galera está chamando de Sprint Race, que no caso é a corrida de classificação, segundo eles. Ao invés de ser uma classificação em quem faz o tempo mais rápido, é uma mini corrida que vai decidir quais vão ser as posições para a largada. Então não é tão importante mais a classificação. E essa é a minha primeira crítica, que eu não gosto tanto. Porque eu acho que a classificação, o bacana dela, é que acima de qual carro tem melhor ritmo, qual carro tem a melhor dinâmica, menos consumo de pneu, acima disso tudo, na classificação você está setando aquela volta mais rápida. Qual é o tempo mínimo que um carro consegue fazer uma volta nesse circuito? Eu acho isso muito interessante e eu acho que isso tem que ser valorizado. Eu acho só estranho, já falando desse começo assim, o fato de você meio que deixa o carro pronto, fazendo uma classificação, né, de sexta para sábado. Aí a direção de prova fala assim: não, agora você tem mais uma chance de um treino livre para ver como é que fica o carro, para daí você fazer o sprint. Cara, se você já fez a classificação, não tem mais direito a treino livre. Não faz sentido você tentar fazer o melhor carro para a corrida, né, para o sprint no caso, e aí você tem uma chance sem precisar fazer melhores tempos durante o sprint. Tipo, você quer dizer que vai acabar com a importância do Parque Fermé, que não vai ter mais Parque Fermé, né? Você vai criar dois carros, um carro para classificação e outro carro para as duas corridas, né? Porque se você tem direito ao treino livre no meio, automaticamente você não tem que deixar seu carro igual. É tipo, beleza, eu entendo que a Fórmula 1 quer deixar os 3 dias importantes. Então não tem treino livre no sábado. A minha opinião, assim, da Sprint Race, eu acho que ela é legal, ela traz uma novidade para a Fórmula 1 e principalmente para o fã que tá pagando ingresso e que tá lá no autódromo, né? Porque às vezes, se tu acompanhar o treino livre, pode ser que não seja tão interessante assim, mas se tu tem alguma forma de competição ali, né, como a Sprint Race, eu acho que é uma experiência legal para quem tá lá. Mas a corrida de Monza nos mostrou que a Sprint Race, ela não necessariamente vai ser uma corrida super cheia de ultrapassagens de emoção, né? Na verdade, pelo contrário, foi uma corrida bem monótona, a Sprint Race foi uma procissão. É um artifício legal que a Fórmula 1 trouxe, mas que ele não deve ser super utilizado. Eu acho que poderia ser utilizado como eles fizeram esse ano, em 3 corridas, ano que vem vai ser em 7. Mas acredito que eles não vão trazer a Sprint Race para todos os eventos, que eu acho que vai tirar um pouco da cara da Fórmula 1, que a Fórmula 1 também tem o traço histórico, né? É um evento que começou em 1950. Entrando um pouco na Sprint Race, eu acho que os benefícios que ela traz tu ter equipes, tu não acha que ela vai pegar a pole, por exemplo, ou segunda fila, e ela consegue chegar até ali, que nem aconteceu com a McLaren em Monza, ou até ganhar, sabe? Tu traz um pouquinho mais de competitividade nesse sentido. Mas o cara que tem o melhor carro, ele sabe que ele tem o melhor carro e ele sabe que durante a corrida ele vai passar. E outro ponto que eu vejo um pouco positivo da sprint é a questão da pontuação para os pilotos. Tanto que ela pontua 3 pontos para quem fica em primeiro, 2 pontos para quem fica em segundo e 1 ponto para quem fica em terceiro. Então isso, na disputa do campeonato, pode acirrar um pouquinho mais entre os pilotos, né? Justamente porque o cara pode pensar, bom, eu posso arriscar aqui nessa sprint para eu conseguir 2 pontinhos para ir na frente do campeonato e eu ficar com vantagem, ou até mesmo assegurar o título, entendeu? Talvez eu vejo esses como os 2 pontos positivos dela. Mas eu ainda sou um pouco contrário, gosto mais da qualificação, né, do Q1, Q2, Q3, justamente porque tu vê que tu obriga o piloto a extrair o máximo dele ali, sabe? O máximo dele e o máximo do carro, para dar aquela volta perfeita para conseguir a pole, sabe? Então tu vê que ele vai dar o máximo dele ali, quanto que na sprint ele vai ficar mais tranquilo, assim, tipo, eu não vou acelerar tanto, porque eu sei que amanhã eu vou correr, e né, não posso arriscar bater meu carro, senão vou ser penalizado com troca de alguma peça, de motor, etc. Então eu vou com cautela aqui, e amanhã ficando em terceiro ou quarto aqui,
eu recupero amanhã. Eu acho que é mais uma questão de dar pontos para uma equipe que normalmente não ganha tantos pontos. Então ela vai lá, arrisca um pouco mais para conseguir pontos no sábado. Isso por um lado é legal, mas por outro lado também é um pouco perigoso, porque você vai ter uns caras meio bomber lá atrás, chega um Mazepin, que vai ter, que vai tentar mergulhar e ganhar a corrida na primeira curva e tirar o Hamilton, tirar o Verstappen da pista, né? Então... Duas coisas assim que eu gostaria de comentar. A primeira é que eu acho que faltou um pouco de incentivo por parte da Fórmula 1 dar mais pontos em relação ao Sprint Race, porque como só pontuou os 3 primeiros, então a galera que vem no pelotão ali dos 5 para trás, não faz nenhum sentido tu ter uma corrida, digamos, de risco e de agressividade, né? Porque durante essas 20 voltas, a chance de tu chegar lá nos 3 primeiros é muito baixa. Eu acho que como a Fórmula 1 é um esporte, como tu disse, de 1950, né? Você começou, você tem essa questão de uma tradição muito grande e é um campeonato muito importante. Se uma equipe, uma pessoa, alguém que faz alguma coisa diferente e ganha um campeonato que não é 100% válido, aquilo vai ficar pra história, porque é um ano, não tem como você voltar a isso e fazer diferente. É muito importante isso, né? Então eu acho que o medo deles é de quebrar o campeonato. Alguma coisa inesperada que ninguém pensou acontece e você quebra o campeonato. Por exemplo, você coloca 10 pontos. Beleza, e agora? Tipo, já pensou se o campeonato fica tão bagunçado que chega nas últimas 3 corridas e 10 pessoas têm chance de ganhar a corrida? Pode parecer um negócio bom, mas de um ano para outro, em que a maioria dos anos era só 2 pessoas que estão disputando, de repente 10 pessoas têm chance de ganhar o título. É um perigo, entre aspas, é uma volatilidade que vai passar pro campeonato que eu acho que é meio perigoso, né? Eu acho que esse é o medo deles, de quebrar o campeonato. Né? Acho que sim, mas acho que o problema maior era antes, que a pontuação era bem menor, né? Até que antes os caras faziam 150 pontos, não sei o quê. O ponto dado ao primeiro colocado era bem menor do que hoje, né? Claro, 10 pontos também na Sprint Race talvez fosse muito, mas a questão é que por mais que o cara ganhasse, vamos colocar até um número até maior, vamos colocar que a Sprint Race desse do primeiro até o 10º metade dos pontos que dá na corrida, mesmo que fosse número quebrado, mesmo que fosse 12,5, por exemplo, o primeiro. A questão é que são sempre praticamente os mesmos que mantêm as primeiras colocações. Então é uma outra corrida que Norris ficou em segundo, Sainz ficou em terceiro. Esse ano é sempre ou o Hamilton ou o Verstappen. Então, por mais que esses caras ganhassem mais pontos do que o esperado, assim, dificilmente chegaria a esse ponto de quebrar o cara de ter tantas pessoas assim disputando o título. Isso que tu falou vale, eu acho que só para esse ano. Porque, por exemplo, lembra que 2010 foi um ano que, pelo menos na última corrida, se não me engano, 4 ou 5 pilotos tinham a chance de ser campeão. E pode ser que isso aconteça ano que vem de novo, né? Que vai ter a mudança de regulamento e a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o regulamento acabe afastando ainda mais as performances, mas se juntar, pode ser que esses pontinhos da Sprint Race façam a diferença lá na última corrida em Abu Dhabi. A tendência é aproximar mais, né? Pelo que eu estou esperando e pelo que eu tenho notado das equipes, né? Tem equipe, por exemplo, a Ferrari já vem projetando o carro desde 2019, 2020 para 22, né? Então a Ferrari já abandonou tudo, está focado nisso, porque eles sabem que desenvolvendo esse novo carro, eles têm chance de voltar na ponta ali da disputa, né? A própria Mercedes, ela já tá arranjando a desculpa, aí agora é a opinião minha, não sei se alguém percebeu, mas ela tá tentando arranjar a desculpa de que eles não estão mais focando no carro desse ano, estão focando pro carro do ano que vem. Isso faz muito sentido, né? É desistir de pensar no carro desse ano, porque perder tempo pensando no carro desse ano para um campeonato só não é tão importante. Eles preferem pensar no longo prazo e investir no carro no próximo carro, porque vai ser um carro que vai continuar por mais algum tempo. Faz muito sentido, né? Pensar mais no longo prazo do que só no curto prazo. E pode ser que... Eu acho que essa vai ser a desculpa. Parece que eles estão esperando eles perder o campeonato agora para Red Bull e dizer, não, é porque a gente perdeu porque a gente tava pensando no carro do outro ano. Foi isso que eles fizeram em 2013. Quando veio o motor híbrido, assim, a Mercedes largou e vamos focar no híbrido. Tanto que quando surgiu o motor híbrido, foi ela que despontou, né? E tá dominando até hoje. Então, às vezes, é uma vantagem tu sacrificar. Eu acho que a Mercedes vai ganhar o campeonato de construtores, né? Justamente porque o Pérez é muito ciclotímico, assim, ele não consegue manter uma sequência que ajude a Red Bull. E é só por isso, senão acho que a Red Bull ia estar lá na frente. Talvez a Red Bull ganhe o campeonato de pilotos ali e tal. Focar no próximo carro, eu acho que é a melhor coisa que as equipes têm a fazer, sabe?
E tu vê que mesmo tendo o melhor carro, eles não conseguem resolver o problema que é o segundo piloto, né? Que já participaram dessa vaga, o Gasly, o Albon, agora o Pérez. O Pérez tá indo bem, mas nenhum dos três assim chegou e já assim emplacou, né? Como o Bottas emplacou na Mercedes. Então é isso, pessoal. Acabou mais um Speed Break Podcast. Ative as notificações no YouTube e também no Spotify para você não perder nada. E claro, acompanhe a gente também lá no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, 2 vídeos recomendados estão na sua tela.